Hoje, seu Zé do Camarão, o tempo do nosso cafezinho aqui com camarão será valioso. Uma discussão importante que impacta o seu bolso e precisamos cada vez mais melhorar a gestão desse risco que faz render o dinheiro aí de você. Desculpe aí que hoje a internet, a energia que meio que falhou com tanta chuva, mas vamos para frente, né? Bom dia aos colegas aí, o Rodrigo, o Luiz Carlos, bom dia a todos, tá? Bom dia, seu Zé, bom dia, nossos colegas produtores, fornecedores, profissionais, futuros profissionais, né? Bom dia a todo o pessoal do Camarão, tá? Bom dia aos colegas que estão aí. E vamos tomar aqui nosso cafezinho com camarão, tem o nosso bate-papo, para a gente tentar ajudar a diminuir os prejuízos aí na criação de camarão e ao longo do ano, né? E para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão. Nós colocamos a questão da dor do bolso, que é uma dor que é importante para quem faz o agronegócio do camarão. E eu queria contextualizar inicialmente com dois cenários. Tá? Inicialmente nós tivemos na nossa atividade uma dor no bolso crônica, ali causada pela NIM, e quando o camarão ali ficava entre 7 gramas, né, passava algumas semanas para chegar em 10, 11 gramas, a morte diária e aquela dor no bolso bem suave. E nesse contexto, nós tivemos os primeiros impactos com a doença de camarão, com a NIM, ali no início dos anos 2000. Né? Foi uma dor no bolso que ensinou bastante a alguns profissionais. Tá? E esse impacto que eu gostaria de contextualizar, que esse impacto teve um peso importante, a falta de conhecimento, a falta de estrutura que nós tínhamos naquela época em nosso setor produtivo. E foi um impacto grande. Lembra que nós, como os engenheiros de pesca, né, nos projetos pedagógicos de nossa formação profissional, nós estávamos construindo muitas fazendas com alta rentabilidade, mas a gente não entendia, né, como engenheiro de pesca, como os profissionais da área, a gravidade desse problema, né, problema de saúde, problema que envolve o risco do nosso negócio. E muito menos a solução. O que é que resultou nisso? Né? Então, aliado a esse problema de saúde, ainda tivemos a falta de sorte de problema de mercado. Nós tivemos quebra, virtude de questões externas, né, em nossa demanda externa dos Estados Unidos naquela época, virtude de dumping, anti-dumping, né? E aí tivemos que construir demanda interna e no meio daquela batalha de sobreviver com a NIM, ainda tinha essa questão do mercado, o preço despenca. Cenário pior do que esse é difícil da gente retornar. Mas isso causou não sei se tem alguns colegas que conviveram com isso daí, né? Eu convivi porque estava diante ali daquele ponto crítico do negócio. E o impacto socioeconômico muito grande. Tá? Imagina desemprego, falta de renda nas principais cidades ali que estavam crescendo na produção do camarão, onde o comércio, onde as famílias estavam consumindo. E aí você tem, dentro desse cenário, esse impacto socioeconômico com a falta de dinheiro no mercado. A fazenda não produz, não gera recurso, todo o pessoal ali do camarão perde dinheiro, né? Imagina aquele município, né? Eu estava próximo ali de 2 municípios importantes, fazendo um trabalho mais longo ali no município de Aracati e outro mais distante no município de Pendências, onde tinham as grandes fazendas daquela época. E conviver com aquele problema próximo dos profissionais não foi fácil, tá? Mas eu queria só contextualizar essa questão do desemprego, do comércio local, da falta do aprendizado, para vocês entenderem a sequência de evolução
do conhecimento na relação da gestão da saúde do camarão e impacto direto na propriedade. Então, aquele impacto na família, no pessoal, na saúde emocional de alguns profissionais, né, foi grande. Né? Não sei se a gente não tinha a qualificação, né, os nossos profissionais na época não tinham, e nós, pessoalmente, como estava sendo formado nessa área, né, em todas as especialidades acadêmicas, no máximo, né, nós ficamos na obrigação de criar um esforço político ali para a formação de profissionais de diferentes níveis de qualificação, desde o pessoal da fazenda até novos doutores. Nós só estávamos formando um naquele momento, que seria eu. Então, aquele era um trabalho de médio e longo prazo. Não tinha como a gente apagar aquele incêndio ali no início dos anos 2000 e talvez você que esteja assistindo aí tenha conhecimento do impacto disso. Pouco mais de 10 anos, nós tivemos um segundo impacto, uma dor no bolso mais aguda. Lembra que a gente estava com a dor no bolso crônica, né? E agora nós estávamos com uma dor aguda, causada pela mancha branca. E isso aí, em uma semana, você poderia perder 90% da produção. Lembra que naquele primeiro impacto profissional, nós tínhamos algumas semanas uma perda do animal na mortalidade, mas também que impactou conversão alimentar e economia, parte financeira das fazendas. Agora a questão era mais aguda, uma dor mais aguda. Nós já tínhamos uma estrutura de pessoal, de recurso humano, algum conhecimento, mas ainda não tínhamos a cultura tecnológica dentro do setor produtivo. E isso acabou também causando um impacto socioeconômico, financeiro, nas fazendas, nos municípios, nos profissionais dos diferentes níveis, né? Desde o profissional que está ali gerenciando, que está empreendendo no negócio, até o profissional lá do piso da fazenda que está alimentando, que está vigiando. Então, esses dois aprendizados, com essas duas dores no bolso, vamos dizer assim, para facilitar a nossa comunicação, foram significativos, mas ainda não suficientes. Né? Nós estamos com a nossa estrutura que construímos aqui com o apoio vital do Ministério da Pesca, hein, junto com a universidade, e isso seria muito difícil se a gente não tivesse esse apoio, né? A dificuldade seria muito grande para a gente construir essa estrutura de trabalho. Também temos o apoio que vocês estão vendo aqui de algum pessoal aí das fábricas de ração, de agricultura, de probiótico, que sempre estão, porque nós estamos no momento de tentar colocar para funcionar e nesse momento o funcionamento precisa do apoio do setor produtivo, porque não estava contemplado tudo ali no projeto de estruturação. Tá? E isso me faz lembrar uma outra história. Tá? Bom dia aos colegas que estão entrando aí. Eu estou aqui no meu cafezinho camarão que tive que correr em virtude da chuva aqui em Fortaleza, com perda de internet e tudo, tá? Mas eu lembro, e o porquê da participação junto com o setor produtivo. Antes daquele momento da chegada da Mancha Branca aqui no Ceará, quando nós já tínhamos feito o trabalho no Rio Grande do Norte e fomos ajustar a condição acadêmica entre as duas universidades para aumentar o apoio ao setor produtivo, nós estávamos também no trabalho de campo. E eu lembro de uma coisa que me recorda o momento de hoje. Eu conversei com um representante de ração ali, perto da região leste do Ceará, explicando a situação, explicando a necessidade do apoio deles, que são uma parte importante da cadeia produtiva, o pessoal da ração, tá? E eles sabem bem esses números. Eu recebi uma negativa no apoio e disse que o problema estava chegando. Poucos meses depois, o problema chega, nós não tínhamos uma estrutura como gostaríamos de ter, e o impacto foi grande nessa fábrica de ração.
ela saiu do ramo. Um grande impacto que hoje ela não funciona mais, saiu do ramo. Então, daí a importância da gente estar também buscando apoio com os colegas aqui que estão próximo dos produtores, pessoal da ração, da pós-lava. Nas últimas semanas eu tenho gastado energia para esse trabalho de apoio com eles. Não está fácil, né, mas é muita negativa que a gente não compreende. E a cadeia produtiva é para também esse pessoal, os fornecedores de insumos, tá? Ração, pós-lava, probiótico, todo esse pessoal ganha dentro da cadeia produtiva. Se esse risco não for bem controlado, eles perdem muito. Tá? Só esse parêntese aí, agradecer novamente o pessoal que está aqui. Tá? Nós também tivemos uma dificuldade logística ali no nosso planejamento operacional do diagnóstico, a ferramenta de diagnóstico, tivemos um atraso, um início, e aí estamos reajustando isso aí, reorganizando com apoio agora, buscando com os alunos lá da Universidade, da UFES, em Mossoró, com os meus alunos da Engenharia de Pesca, com o apoio de um professor na ferramenta, né? Então, o tempo, né? Esse tempo a gente vai explicando, porque tem coisas que a gente planeja, mas na hora de colocar em funcionamento não precisa ser reajustado. Assim como eu estava hoje todo preparado aqui para essa live, caiu a energia, caiu a internet, caiu tudo, mas graças a Deus estou conseguindo aqui dar um jeito. Tá? Mas é o seguinte, esse modelo híbrido, construído com muito esforço, e que eu sempre estou relatando para vocês, não existe no Brasil, para a nossa aquicultura. Para apoiar você que está aí do outro lado do vídeo. Né? Não sei nem se existe assim nesse modelo no mundo. E lembra que eu falei lá no início, né? O impacto socioeconômico, o impacto profissional, o impacto familiar, todo o impacto que tem a perda de saúde do camarão. Muitas vezes a gente está olhando ali o preço de tabela do camarão. Qual o preço do camarão? Lembra lá se a gente estivesse com o mercado americano, não tivesse aquela ação do mercado, com todo o esforço que tivemos de reorganizar a demanda externa para uma demanda interna, para ter pessoas comprando camarão, para ter pessoas melhorando, né, e para a gente melhorar o preço do camarão, se a gente não tivesse camarão por uma falha de produção. O que adianta ter mercado se a produção não está bem? Então, isso é uma coisa permanente. Tá? É um aprendizado permanente com o problema de saúde do camarão. Lembra também que nós tínhamos grandes profissionais, e temos hoje, né? Construindo fazenda, operando fazenda, pessoas, nós tínhamos as maiores produtividades do mundo. Né? Onde eu fiz o meu doutorado era a fazenda que tinha a maior produtividade do mundo, naquele momento, enquanto a Ásia estava sofrendo com a doença, com grandes profissionais. Mas esse tema aí que envolve todo um sistema de produção que passa pelo manejo alimentar, a genética, o manejo de água, todo o conhecimento, toda a bagagem que você tem como profissional, ela não escolhe e ela causa um impacto. Não é a sua culpa, é do sistema mesmo, da condição de saúde de qualquer ser vivo. E hoje nós temos uma cadeia produtiva com micro e pequenos produtores ali, meio que 85%, dependendo da região, pode ter mais, pode ter menos, da massa de produtores. Imagina o impacto socioeconômico e financeiro nas cidades, né, onde nós estamos buscando crescer, ter um desenvolvimento sustentável dessa atividade com a carcinicultura transformando a realidade dessas cidades. Em nosso semiárido brasileiro, que não tem assim muitas vantagens competitivas no agronegócio. Né? Então, a gente tem, né, o profissional que, por mais que o aprendizado com a atividade tenha evoluído nesses últimos anos, esse desafio é um desafio constante, pessoal. E isso incomoda
porque uma estrutura sozinho não faz o negócio funcionar. A gente funciona com as pessoas. E aí é nessa interação que nós estamos buscando, né? E reforço até o convite para o nosso evento na segunda semana de maio. E vou deixar também um link aqui para você que ainda não entrou ali no grupo para receber essas aulas, para enviar para o seu colega, para a gente discutir melhor como vamos dar os próximos passos para enfrentar constantemente esse desafio. Tá? O nosso tempo de resposta não é tão rápido como a gente gostaria que fosse. Né? E o tempo de resposta da saúde, dependendo da situação do ser vivo, também não é tão rápido. Né? Depende muito de cada cenário, de cada contexto. Isso significa, né, a diferença entre a vida e a morte. E nós estamos falando de um negócio econômico. A gente precisa de ter tempo de resposta. E essa estrutura que nós construímos em um modelo híbrido é para ter esse melhor tempo de resposta. Para a gente analisar a questão patológica do camarão e discutir com os grupos, né, de cada cidade, de cada estado, cada cenário, cada problema e cada solução. Mas isso vai depender de você que está aí me assistindo. E a gente recorda esses problemas aí que passaram alguns tempos atrás e que passam até hoje, né? Você está preocupado ali com o preço de tabela do camarão, mas antes de chegar no preço de tabela tem que ter produção hoje, amanhã e depois. A longevidade do nosso negócio é igual à longevidade humana, depende da condição de saúde. Quanto mais saúde tem um ser humano, mais longe ele chega. Quanto mais saúde tem o nosso negócio, mais longe nós conseguimos chegar. E essa prontidão operacional, tá, é como um sistema de segurança mesmo. Uma prontidão operacional, porque a gente não sabe onde o inimigo vai atacar, de que forma ele vai atacar, qual é o tamanho desse inimigo. Tá? A gente tem que ter essa prontidão operacional, um aprendizado constante. Precisa ser construída e melhorada a todo tempo. Tá? A gente agora tem uma estrutura ali, estamos melhorando, mas a gente tem que colocar ela para funcionar da melhor forma possível para você que está aí do outro lado. É você que está tentando procrastinar, né? Deixa para lá, isso não vai acontecer, nós temos grandes profissionais, o pessoal que está trabalhando com probiótico, com genética, com nutrição, com os maiores especialistas, mas a doença não escolhe. Nós já tivemos isso várias vezes. A gente precisa tocar nessa ferida, porque muitas vezes a gente precisa mexer na ferida para a pessoa despertar para a realidade da vida, né? Para a realidade do negócio. Não é fácil. Né? Essa é a condição de saúde de qualquer ser vivo. Tá? E é assim para o nosso negócio. Gostaria eu que a gente tivesse no mar de flores aí, sempre sem problema, e nunca iríamos ter esse problema de saúde na nossa atividade, e nós só iríamos ter sacos de dinheiro sem uma dor no bolso, mas infelizmente o negócio não é assim. O camarão adoece, o camarão morre, o camarão não cresce, o camarão converte ruim a ração, e isso impacta a equação econômica do negócio, tá? Impacta o volume de produção, impacta até no preço. Né? Lembra que eu estou contando algumas historinhas ali do Zé do Camarão, até para você ilustrar, tá? Para cair no seu juízo esse cenário, porque tem muita gente que ainda não entrou muito durante esse cenário, não conheceu essa realidade. Tá? Isso não depende de nada não, né? Tá em vários momentos aí, esse ano vai ser momento político, momento de Copa e tudo, mas a saúde do camarão é constante. E aí, a dor no bolso é constante, o cuidado que a gente precisa ter, tá, pessoal? De vez em quando a gente precisa estar chamando a atenção para esse tema, que não é um tema muito confortável para a gente falar, né? Parece uma coisa
negativa, mas desculpe, muito pelo contrário, eu estou sendo o mais positivo possível. É só para trazer a realidade para vocês. Tá? A gente precisa estar construindo, melhorando e colocando em operação esse tipo de trabalho com você que está aí. Então eu estou conversando com o pessoal do Piauí, do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Alagoas, de Pernambuco, de Sergipe, da Bahia, mas temos essa dificuldade. O evento é aí na segunda semana de maio e eu tenho um limite de energia, de convencimento, de explicar para vocês a realidade da vida do camarão e o risco que a gente está correndo e a dor no bolso que está aí no seu negócio. Isso a longo prazo, a médio prazo, mas pode ser a curto prazo. E nós precisamos construir juntos esse trabalho. Não é um trabalho que eu posso construir sozinho. Eu consegui construir o máximo possível, né, a estrutura, mas o funcionamento. Você pode construir o hospital, ter os médicos, mas para ajudar o paciente tem que participar, tem que fazer a consulta, tem que fazer o exame de sangue ali. Eu não gosto nem de exame de sangue, mas tem que fazer para avaliar. Tá? Então, desculpe se a gente às vezes puxa a orelha ou toca num assunto que é delicado, que você não gosta. Ninguém gosta de falar dessa parte ruim, mas alguém tem que falar. Alguém tem que se preocupar, alguém tem que tomar a frente de construir a solução. E graças a Deus que tem alguém que sempre se preocupou com isso, que gasta sua energia, que gasta sua energia acadêmica, que paga um preço acadêmico, pessoal, para se preocupar com esse tema delicado de nossa atividade. Tá? Graças a Deus que tem alguém que se preocupa, né, que está sempre puxando esse assunto. Mas sozinho a gente não consegue. O ideal seria que todos, de alguma forma, participassem desse processo, mas é uma construção. Nós que agradecemos também, Luiz Carlos, pela possibilidade de vocês estarem escutando a gente aí. Desculpe se é um tema que não é legal para falar, tá? Mas também um médico, né? Quanto existe quanto médico, né? Quantidade de médico, mas o médico não fala muitas vezes de um tema legal, né? Mas ele precisa falar para encontrar a solução, tá? E a gente só encontra a solução conhecendo o problema, tá? É a realidade da vida, é a realidade do ser vivo, é a realidade do nosso negócio. A gente tem risco. Quem dera fosse só ganhar dinheiro, mas às vezes a gente perde, tá? E quanto menor a nossa perda de dinheiro, o nosso risco, aprender a trabalhar com esse risco, não é que eu tenho conhecimento, a gente tem só a facilidade de juntar as peças do quebra-cabeça. Existem colegas que têm mais conhecimento em áreas específicas, eu só estou tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Então, pessoal, isso era para lembrar que nós temos esse evento. Nesse evento, eu devo estar antes conversando, por exemplo, vou entrar em contato com o Luiz Carlos para ver, Luiz Carlos, aí na sua região aí de Acaraú, como que a gente começa a montar ali um grupo para começar esse trabalho após o evento e começar a ensinar o pessoal, começar a olhar o camarão, começar a ver o que está acontecendo, que pode ser diferente dos colegas lá de Sergipe, que pode ser diferente dos colegas da Paraíba, que eu nem conheço muito o camarão, o pessoal que está aqui no sertão do Ceará, mas tem que ter a participação. Tá? Esse é um apelo que eu faço aí, e eu precisei recordar esses momentos históricos de perdas profissionais, perdas de negócio, perdas socioeconômicas, para o pessoal sentar um pouquinho na realidade do risco que é o nosso negócio. Às vezes a gente esquece isso, e aí a gente tem que lembrar da história para a gente ficar atento. Tá? Desculpe se isso... não, lógico, a gente tem lá os colegas do IFCE que aprendeu conosco lá, o diretor hoje, o professor Rubens, era do nosso grupo, mas não adianta a gente criar o máximo de condição pública possível, Luiz Carlos. A gente tem que ter a participação do Zé, do João, da Maria. Esse é a principal desafio agora, é com vocês que estão aí do lado do viveiro. Tá?
montar e construir essas estruturas de apoio não é uma parte mais difícil. A mais difícil agora é o Zé, o João, a Maria, que está do lado do camarão, dele perceber essa realidade do negócio. E aí o Luiz Carlos já conversou com alguns colegas lá de Acaraú e sabe, né, o que é que eu estou falando aí. Às vezes as coisas estão boas, né? E aí o cara não quer nem falar de saúde do camarão, de doença. Aí quando o negócio estoura, fica difícil até de a gente trabalhar como bombeiro, tá? Mas por isso que é um aprendizado, né? Um aprendizado constante ali com o produtor. Mas a mensagem de hoje era essa. Vamos entrar na próxima semana e eu vou intensificar o convite para o produtor, o convite, porque o colega fornecedor, ele vende ração, e essa ração ele não vende para mim não, vende para o Zé, o João e a Maria, que a gente precisa envolver eles. Assim como os colegas aqui, ó, que estão da PL, da JH, o nosso amigo Exílio, o pessoal da INVE, o pessoal da Samaria, da Coavita, que estão ajudando, eles trabalham diretamente com os produtores. E não adianta a gente estar lá, a universidade, o ministério, todo mundo tentando construir o negócio, se os produtores não participam. A parte principal agora é colocar os produtores dentro do negócio, tá? Dentro da escola, colocar em funcionamento. E aí eu dependo de cada um de vocês aí no convite ao colega, se cada um convidar um outro colega, se participar, e aí a gente vai construindo, né? Vai dando um jeito aqui, acolá, e vamos vendo, mas a gente tem que colocar essa prontidão operacional em funcionamento. Tá? É uma questão de segurança. Para qualquer segurança, a gente precisa estar ali funcionando, tá bom? Então, pessoal, graças a Deus hoje está chovendo, passou a noite chovendo aqui em Fortaleza, faltou energia, faltou internet, mas eu consegui chegar aqui até o final, graças a Deus aí com vocês e passar a mensagem de hoje, que isso estava me preocupando com esses deslizes ambientais aí de hoje. Mas vamos em frente, tá? A próxima semana nesse bate-papo aí, e eu gostaria que você também me ajudasse aí na sua cidade, tentando conversar com seus amigos, para que a gente possa juntos construir esse trabalho. Bom, então um bom domingo, uma boa semana de trabalho e muito dinheiro no bolso aí com o nosso camarão, tá? Tchau, tchau!